Vamos tratar um pouco sobre a equação da reta, mas antes vamos entender o que é a reta. A reta tem infinitos pontos, aqui está um exemplo das infinitas retas que eu poderia desenhar aqui. Cada um dos pontos dessa reta tem as suas coordenadas, então, por exemplo, nesse ponto eu tenho a abscissa 1 e a ordenada 3, esse é o ponto 1, 3. Se nós combinarmos que esse eixo é o eixo das abscissas indicadas pela letra X e aqui o eixo das ordenadas indicadas pela letra Y, a gente diz que nesse ponto o X vale 1 e o Y vale 3. Da mesma forma, se eu pegar um outro ponto aqui, por exemplo, nesse ponto, a abscissa, o X é 0 e a ordenada é 1, é o ponto 0, 1. Eles pertencem a essa reta. Nós temos infinitos pontos nessa reta. Esse ponto aqui é o x é menos 1 e o y é menos 1 também. Existem infinitos pontos nessa reta, mas observe também, existem pontos que não estão nessa reta. Aqui, aqui, aqui e acolá. A ideia nossa agora é escrever ou descrever algebricamente todos os pontos que pertencem a essa reta. Só que como eles são infinitos, para isso eu uso letras. Eu uso x para as abscissas e y para as ordenadas de cada um dos pontos que nós temos aqui nessa reta. Então, por exemplo, eu vou marcar um ponto aqui, um ponto genérico qualquer, aqui, ó, esse ponto, representando todos os infinitos pontos da reta, e nesse ponto, de maneira genérica, ele tem uma abscissa x e uma ordenada y. Depois nós vamos ver por quê, mas se esses pontos estão nessa reta, eles obedecem a uma equação que tem uma cara, um jeitão típico para a reta. E esse jeitão pode aparecer de várias formas. Uma das formas é o que nós chamamos de equação reduzida. Equação reduzida da reta. Na equação reduzida da reta, o y e o x de cada um dos infinitos pontos dela se relacionam por meio de uma equação que tem essa cara, y igual a algum número que eu vou chamar de m, multiplicando o x mais n. De onde vem esse n, de onde vem esse m, nós vamos tratar depois. Para essa reta, a equação que a gente tem que relaciona x e y é y igual a 2x mais 1. Como é que eu sei disso? De onde vem isso? Nós vamos estudar, mas primeiro vamos interpretar o que isso significa. Isso significa o seguinte, que para cada um dos infinitos possíveis valores de x, eu tenho um y correspondente que se relacionam por meio dessa conta. Todos os valores que se relacionam por meio dessa conta vão nos dar pontos que pertencem a essa reta que você está vendo desenhada aqui. Por exemplo, se o x for igual a 1, colocando 1 no lugar do x aqui, eu vou ter y igual a 2 vezes 1 mais 1. E isso significa que o y é igual a 3. Quer dizer que, quando o x é 1, o y é 3. Então, o ponto que tenha 1 no x, na abscissa, e 3 no y, que é a ordenada, pertence a essa reta. De fato, olha só, quando o x é 1 e o y é 3, eu tenho um ponto aqui na reta, que eu já tinha mostrado para você aqui, ó. Isso vai ser válido para todos os infinitos pontos dessa reta. Vamos ver de novo um outro exemplo. Se o x é igual a menos 1, por exemplo, estou escolhendo aleatoriamente, hein? Poderia ser qualquer valor para o x. Então, o y vai ser igual a essa conta, trocando o x por menos 1. Então, 2 vezes menos 1, mais 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Mais 1 dá menos 1. Quer dizer, se o x é menos 1, o y tem que ser menos 1 para que ele pertença àquela reta. E eu tenho o ponto, então, menos 1 para o x, menos 1 para o y. Menos 1 para o x está aqui. Menos 1 para o y está aqui, e aí eu tenho esse ponto aqui. Olha só, ele está sobre a reta, a gente já tinha até destacado antes. Eu vou pegar mais um exemplo para finalizar aqui essa primeira ideia. Se o x for menos 1,5, então o y vai ser, de novo, estamos seguindo sempre essa conta, porque essa conta é que determina os pontos sobre essa reta que nós estamos exemplificando. 2 vezes o menos 1,5, que dá menos 3, mais 1, que dá menos 2. Quer dizer, se o x for menos 1,5, o y tem que ser menos 2 para que eu consiga marcar um ponto nessa reta aqui. Menos 1,5, menos 2. Vamos localizar aqui. Menos 1,5 está aqui, menos 1,5. E o menos 2 do y está aqui. Ó, se eu ligar de acordo com aquelas
ideias do sistema cartesiano, olha esse ponto aqui, está sobre essa reta. Eu posso fazer isso infinitamente e tudo que eu achar vão ser pontos sobre essa reta cuja equação está aqui. Então essa é a ideia da equação da reta. O que é? Relacionar o x e o y de maneira que cada vez que eu tiver um valor para o x, eu tenho um correspondente para o y formando um ponto que está sobre a reta. Veja, cada reta tem a sua equação. E o que significa a equação da reta é isso que eu tentei exemplificar aqui. Nós vamos ver como escrever a equação da reta, como trabalhar mais profundamente com isso, tá bom? Mas primeiro alguns exemplos para você se localizar em relação a isso. Até a próxima!